Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são os fenícios, um povo bastante conhecido pelas suas navegações. Se você quer entender um pouco mais sobre eles, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que aqui no YouTube é Historizando. Em outras redes sociais, @historizandotati. Entender os fenícios, a gente tem que entender que eles são um povo de origem semita. Não só isso, mas eles habitavam na região em que hoje a gente conhece como Líbano. Claro que na antiguidade esses nomes não existiam. E essa região muito próxima aí do Mar Mediterrâneo contribuiu bastante para essa fama de navegadores. Mas não é só isso. O solo da região em que os fenícios habitavam era um solo pouco fértil e por isso eles precisavam de alternativas para a sua subsistência, para a sua economia. E também algumas árvores de cedros contribuíram para a construção de barcos e navios, também facilitando aí essa fama dos fenícios. O povo fenício, assim como diversas outras civilizações da antiguidade, era um povo diverso, heterogêneo e não só isso, mas a organização dos fenícios era diferente, por exemplo, de impérios como o Persa, que a gente já falou e eu vou deixar aqui nos cards. Os fenícios se organizavam através de cidades-estado autônomas. Já ouviu falar disso? Pois é, os gregos também eram conhecidos por essa autonomia das cidades-estado. Logo, várias regiões ali dos fenícios tinham sua própria política, sua própria economia, sua própria liderança. Não tinha necessariamente uma centralização de poder na mão de um só. E dentro dessas cidades-estado, o líder, o principal líder, era conhecido como rei ou então um conjunto de anciãos que acabavam exercendo o que a gente chama hoje de poder executivo. Além dessas lideranças, a sociedade fenícia também era formada por sacerdotes, por comerciantes, por artesãos, também por armeiros e uma elite que ficava justamente em torno dessas figuras de liderança. Assim como eu disse no vídeo sobre os persas, a gente não tem tanta documentação também com relação aos fenícios. Tanto que esse nome de fenícios não era um nome que eles se denominavam, em sim um nome que os gregos colocavam aí para esse povo em específico. Então, muitas das documentações que a gente tem são escritas por outros povos, como os gregos. Porém, justamente por dentro dessa documentação, muitos historiadores e historiadoras perceberem uma certa convergência, alguns pontos em comum, é que se conseguiu concluir essa certa semelhança entre o povo fenício e sim denominá-los como fenícios, como por exemplo a religião, a língua, o comércio, a própria navegação em que eles ficaram muito conhecidos ao longo de praticamente todo o mar Mediterrâneo, e o chamado alfabeto fonético, que é uma das heranças dos fenícios mais conhecidas e mais famosas junto com o processo de navegação. Por quê? Justamente por eles terem contatos com diversos povos e diversas civilizações através da navegação, que eles então facilitaram, digamos assim, o processo da escrita através do alfabeto fonético e fazendo com que muitos entendessem aquela lógica mais facilmente. E isso, é claro, é uma herança para o que existe hoje, porque o nosso alfabeto tem muitas similaridades com esse alfabeto fonético. Aqui na tela eu vou colocar para vocês exemplos de algumas cidades-estados conhecidas aí por serem fenícias. E não só isso, mas repara que tem biblos aqui no nome. Pois é, dizem que a origem aí vem justamente porque os fenícios, eles buscavam papiro na região do Egito e esse papiro, que transformava em papel, poderia aí consequentemente transformar em livros, porque Bíblia tem um significado aí com relação ao grego e que leva a palavra Bíblia. Tá gostando desse vídeo? Tá entendendo um pouco mais sobre os fenícios? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal
para sempre ter mais conteúdo. Com relação à economia dos fenícios, fica claro que o comércio era a chave, o ponto central econômico. Não só isso, mas os fenícios tiveram controle de grande parte, da maior parte do comércio de todo o mar Mediterrâneo. E também já chegaram em regiões como, por exemplo, a Península Ibérica, o norte da África, entre outras. Por serem responsáveis por levar e trazer inúmeros produtos como vinhos, tintas, papiro, madeira, vidro, metal precioso, entre diversos produtos, os fenícios tinham colônias e feitorias que eram justamente passagens e entrepostos para essa lógica comercial tão intensa e tão extensa ao longo de todo o território em volta do mar Mediterrâneo. A região de Cartago, que hoje é conhecida como Tunísia, também dominada pelos fenícios, era conhecida por altos controles comerciais. Era tão conhecida e tão famosa que foi aí, alvo dos romanos, da República Romana. E só a partir das chamadas Guerras Púnicas é que os romanos conseguiram aí uma das principais conquistas para iniciar o controle em torno do mar Mediterrâneo. Então observe que a história fenícia se cruza com a história romana e não só isso, mas é um ponto crucial para o início do chamado Império Romano. Aqui no canal eu já resolvi questões sobre as Guerras Púnicas, vou deixar aqui para vocês. E não só isso, mas quero saber de você se você quer vídeo aqui sobre Império Romano, sobre República Romana, já deixa nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like se você está curtindo esse vídeo. A religião fenícia, assim como a maior parte das religiões da antiguidade, é uma religião politeísta, de vários deuses, e que o principal deus é chamado de Baal. Dentro dessa religião, vários sacrifícios, vários rituais eram realizados, principalmente para essa divindade chamada Baal. Já na arte fenícia, é possível reconhecer traços de diversas outras culturas, como a grega, como a egípcia, mas acredito que isso seja de fácil compreensão, já que, como os fenícios tinham contato com inúmeras civilizações, inúmeros povos, era mais que natural que não só as outras artes os influenciavam, mas também o contrário acontecia. É difícil perceber dentro da historiografia o que de fato é grego, o que é romano, o que é fenício, porque esses povos sempre tinham contatos um com os outros. Então, como é que a gente vai saber o que é 100% um, o que é 100% outro? Não é mesmo? O declínio dos fenícios é conhecido a partir do século IX a.C., principalmente com questões de invasões e de perdas de guerras e territórios. Como, por exemplo, dos persas, dos gregos, dos macedônios e, por fim, dos romanos, principalmente com a famosa ou com as famosas Guerras Púnicas. Já o comércio fenício permaneceu forte até o século VI a.C., quando também começa a entrar em decadência e em declínio, principalmente devido a várias concorrências, competições e várias outras conquistas que não fossem fenícias. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e, é claro, ter mais acesso a mais conteúdos como esse. E também não se esqueça que aqui no YouTube é Historizando. Lá nas outras redes sociais é @historizandotati e eu te espero por lá também. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!